enquanto o André Jardine, que veio assim com prestígio bom da categoria de base, foi campeão da Copa Libertadores da América Sub-20 este ano, por enquanto não é a intenção da diretoria em mantê-lo no cargo até o final do ano, repetindo, por exemplo, o que fez o Flamengo com o Zé Ricardo. O São Paulo segue atrás de um técnico substituto para Paton Balsa, a diretoria está muito fechada na busca deste nome, vazam alguns nomes, mas mais na base da especulação. Abel Braga, Ricardo Gomes, o próprio técnico do Botafogo, mas ninguém oficialmente do São Paulo confirma o interesse nesses ou em outros nomes. O que se sabe é que o São Paulo quer anunciar um técnico sim e não quer efetivar o André Jardine até o final do ano. Só que os jogadores são só elogios para o trabalho do novo treinador, do técnico interino. Foi assim com o Thiago Mendes na terça, ontem com o João Schmidt e hoje o Mena também fez vários elogios ao Jardine. Ele é um bom treinador, né? Ele trabalha bastante forte, ele quer fazer o time jogar para frente, muita pressão, e isso está ajudando também, está dando outra dinâmica dentro do time, e ele está fazendo as coisas bem, né? Ele está muito motivado para continuar e ajudar o São Paulo na busca do título e do G4. Podia aproveitar esses 4 meses, que não vai acontecer nada. Pois é. Se não der G4 para o São Paulo, por exemplo, o mundo não vai acabar. Utilize esses 4 meses para fazer uma coisa que falta no futebol brasileiro, que é trabalho a médio prazo. Chega no começo da temporada na frente de todo mundo, desde que segure na mão de Deus e vá. O que quer? Quer o Jardine? Todo o poder ao Jardine para desenvolver o trabalho dele. Ele inclusive, é uma espécie de Zé Ricardo do São Paulo. Ele é campeoníssimo nas categorias de base. Exatamente. O João falou de falta de sintonia entre os departamentos. É essa sintonia que se cobra, por exemplo, diz que no Barcelona é o mesmo estilo de jogo em todas as categorias, né? Por que não em relação aos técnicos? Preparar sucessores. Na verdade, o que se precisa é de uma filosofia, não de um nome. A própria imprensa é muito culpada nesse aspecto, Antero, aquele pessoal da imprensa, porque fica especulando nome. A gente não tem que especular nome, a gente tem que especular filosofias. Que filosofia o São Paulo quer? Eu, por exemplo, iria de Fernando Diniz, que infelizmente me parece é um nome que não é cogitado no Morumbi. Incomoda presidentes e autoridades dos porque clubes. acham que ele vai tensionar com os jogadores mais complicados, né? Mas eu acho que era o momento de se pegar um técnico. O São Paulo já fez isso tantas vezes na vida, optou por filosofias. Quando tinha o Cilinho, era uma filosofia, né? Acho que assim, seguindo nessa linha, existe uma solução, talvez a médio prazo, não para agora, mas a médio prazo. O São Paulo poderia nos surpreender e apostar, principalmente para o ano que vem, no Fernando Diniz, que é um treinador que já mostrou sua capacidade, já mostrou sua competência, já deu os resultados, mostra um jogo muito plástico, muito gostoso de se ver, e de repente, claro que o Fernando Diniz não é a solução para o futebol brasileiro, ele tem problemas, principalmente no tratar com os jogadores. Tenho um pouquinho de receio como ele se comportaria com caras mais consagrados. Dizem que essa é a resistência dentro do São Paulo. Mas ele é um cara inteligente, eu acho que ele vai entender as diferenças, não é isso? Mas eu acho que a direção do São Paulo poderia caminhar por esse lado. Está buscando alternativas. O São Paulo na semana passada ouviu o não do Paulo Autuori, ouviu o não do Roger Machado, já decidiu que o Dunga e o Vanderlei Luxemburgo, que foram oferecidos, não interessam. O Abel Braga, alguns gostam, outros não gostam. E o São Paulo continua na busca por um treinador. Na última reunião de diretoria, em busca de nomes, surgiu o nome do Ricardo Gomes e o nome do Ricardo Gomes foi aprovado pela grande maioria. Seria um retorno, né? Já trabalhou em 2009 e 2010 no São Paulo. Ele assume no lugar do Muricy, consegue fazer com que o São Paulo termine em terceiro lugar o Campeonato Brasileiro. Ele sai do São Paulo justamente por um problema médico. Ele deixa o comando do São Paulo porque sofre o primeiro AVC, depois no Vasco ele acaba sofrendo o segundo, bem mais grave. Bem mais grave. O contrato dele acaba na metade do ano de 2010, ele tinha de fato sofrido esse princípio de AVC, um AVC muito mais leve. O São Paulo entende que não deveria renovar o contrato e o Ricardo sai. O bom trabalho que o Ricardo faz à frente do Botafogo há mais de um ano, há pouco mais de um ano, solidificou o nome dele. O que o São Paulo fez? O São Paulo usou de um intermediário, não alguém em nome do São Paulo, para conversar com o treinador
e eu vi que dificilmente o Ricardo vai topar sair do Botafogo. Vale lembrar que 3 meses atrás, o Cruzeiro tentou o Ricardo Gomes, antes de contratar o Paulo Bento. E na oportunidade o Ricardo conversou com a diretoria do Botafogo, existia uma chance boa de o Ricardo ser o técnico do Cruzeiro. O Botafogo estendeu o contrato do Ricardo Gomes de dezembro de 2016 para dezembro de 2017, e é por conta dessa segurança que o Ricardo entende que tem, que a tendência é que o Ricardo aumente aquela lista de treinadores que disseram não ao São Paulo. Então, o nome do Ricardo Gomes agrada, tem muitos defensores dentro do São Paulo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele vai continuar no Botafogo. E aí, diante da dificuldade de mercado, diante do bom princípio do André Jardine, a tendência é que o São Paulo dê mais oportunidades ao André Jardine, que é um técnico novo, foi contratado recentemente, foi contratado no ano passado para dirigir o Sub-20, ganhou quase tudo no Sub-20, já chegou ao profissional mudando esquema tático, dando mais espaço para a garotada da base. Essa é uma reivindicação antiga da diretoria, dar mais espaço aos garotos revelados em Cotia. Então, hoje, a realidade de hoje do São Paulo é apostar um pouquinho mais no André Jardine e ver como é que ele se sai. Se ele se sair bem, a tendência é que ele seja mantido. O presidente Leco e o técnico interino André Jardine, aos poucos, vai montando a equipe para o jogo contra o Botafogo. Abertura do retorno, jogo marcado para domingo, às 16h15, no estádio do Morumbi. Depois da atividade, o Mena, lateral esquerdo, conversou com jornalistas e falou sobre o São Paulo ter perdido 13 pontos como mandante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. De que forma eles vão reverter essa situação a partir do jogo de domingo contra o Botafogo. Vamos acompanhar. A gente sabe que perdeu muito jogo em casa, que perdeu muito ponto e está precisando recuperar isso. No jogo do domingo já tem uma prova para superar e ficar com os 3 pontos que vai ajudar muito na briga do G4 e ficar próximo nos primeiros lugares. A gente olhou alguns vídeos do que a gente está fazendo. O Jardim falou como o Botafogo está formando e estamos atuando bem o rival para não ser surpreendido e fazer um bom jogo dentro de casa e ganhar que estamos precisando também. Teve uma baixa, o Hudson teve um problema estomacal, ficou fazendo um trabalho de recuperação à parte, o Wesley treinou em seu lugar, o Jardine manteve a mesma estrutura da vitória contra o Santa Cruz no final de semana, Denis no gol, Buffarini, Maicon, Lianco e Mena, meio de campo com essa troca, o Wesley no lugar de Hudson, Thiago Mendes e João Schmidt, na frente Kelvin, o Chaves e também na esquerda o Cueva. Durante o treino ele colocou o Buffarini um pouco mais adiantado como volante pela direita, testou o Bruno, o Lugano e o Michel Bastos, que não jogaram no final de semana, trabalharam apenas na equipe de baixo. O Michel Bastos ainda fez um trabalho à parte de recuperação física. E hoje o zagueiro Douglas, que veio do futebol do leste europeu, já